Tá? E tem por que ser, tem uma racionalidade disso, porque matar dá trabalho. Dá muito trabalho matar. Tá? Tem que saber matar. E como matar? Para produzir um determinado espetáculo. Tá? O medo é péssimo, conselheiro. Diante do medo, cada um de vocês, eu, Zacone, que foi delegado, abre mão das garantias individuais e coletivas em favor do primeiro fortão de ocasião que prometa proteção. Acontece que o seu protetor de hoje, o musculoso da academia, o geleca, né, que acha que tem peito de pombo, mas é um pinto de feira pintado de verde e amarelo, o traficante sangue bom, milícia, todo mundo, o político bravateiro, né, o musculoso de academia, todos. O tirano, né, o protetor de hoje é seu tirano de amanhã, porque o que fideliza a economia política da proteção é a ameaça indistinta que tem como moeda de troca a violência. Ponto. Desde quando eu sei disso? Tá? Desde o Príncipe, que não é o príncipe do Saint-Exupéry, um pequeno príncipe, não, desde Maquiavel. Desde a construção do Estado e da construção da democracia. Regra número 1. Regra número 2. As espadas autonomizadas, também aprendizado histórico de como cria democracia e cria governo, e cria Estado. Espadas autonomizadas cortam a língua do verbo da política à direita, à esquerda, ao centro e lado, e rasgam a letra da lei. Terceiro ponto básico de aprendizado de democracia. Quer brincar de fazer Estado? Quer brincar de fazer democracia? Não pode faltar aula de política. A pessoa faltou a aula para falar loucura, entendeu? Desvairio, ver Jesus em Goiabeira, não rola, gente. Vamos ser sérios, porque a matança tem 40 anos. Esse discurso de quebra da soberania brasileira, o mundo está desabando, o crime é mais forte que o Estado. Quem começou essa balela foi no governo Marcelo de Alencar, com o general Cerqueira, que participou da Operação Lamarca, tá? E que também tinha sido secretário, né? Não só secretário de Segurança, como comandante da PM. Né? Então, veja bem, né? Espadas autonomizadas, que a gente chama de governos de espadas, são os governos autônomos policiais, de autarquias armadas sem tutela, Forças Armadas e Polícia. Isso é história, meu amores. Tá? Primeira regra básica da democracia, comando civil sobre espadas. Segunda regra básica da democracia, quebra do monopólio da produção de obediência. Do contrário, seu vigia fica mais forte que você, senta na sua cadeira, te chantageia e governa em seu lugar. Se ele for mais fraco, né, ele se milicia, vou usar essa palavra porque ela é didática no Brasil, apesar de também ser mentirosa, né? Ele se milicia e se consorcia na esquina. Quem nos ensinou isso? Né? Pois é, voltamos ao início da democracia. Né? Terceiro ponto, desconcentração e descentralização do poder das espadas. Por que elas se autonomizam? Porque é da natureza delas, né, para a tomada de decisão em tempo real, a autonomização. Correto? A diferença dessa autonomização para a autonomização predatória é que elas podem sentar na cadeira do governante. Aí estão os golpismos, a brasileira, como estão em outros lugares. Tá? Por isso é que eu insisti e insisto hoje, vou insistir sempre com textos escritos, que o 8 de janeiro foi um turismo de baderna com policiamento de figuração. O golpe não era ali. Ali não tinha a menor condição de produzir controle sobre território e população ali. Esqueceram como é que é aquela geografia? Não é? Tá certo? A capacidade de pronto emprego, dos engajamentos de prontidão das Forças Armadas, sabe? Não tinha capacidade logística para isso, pelo amor de Deus. É claro que tinha um espetáculo de horror, né, para terminar assim, o grande finale, né? Os fracassos das tentativas de golpe. Não é? Que não teve golpe, teve há 2 anos construindo golpe político. Eu nunca vi no Brasil nenhum golpe dado por espada sozinha. Tá? Isso é para você voltar aqui. Então, diante desse preâmbulo, né, é para dizer, deu certo, deu. O governador, quando diz que é um sucesso, ele está com o resultado de pesquisas, tá, debaixo do braço. E é possível fazer com que os matáveis votem no matador? Sim. É disso que se trata, porque o medo sempre foi um péssimo conselheiro, uma instrumentalização. Segundo ponto, é o Estado, a agência reguladora do crime organizado. É o Estado que faz ele é uma agência reguladora, seja quando ele descarta, seja quando ele organiza. Não tem crime nenhum invadindo Estado. Isso é série de Netflix. O que nós assistimos quando a gente pesquisa para valer e faz estudos comparados, empíricos, né, que não é ficar lendo desvario, né, o que a gente sabe, né, é diferente. O Estado que regula, ele que admite, é quem mata, deixa matar, deixa morrer. Não existe 100 fulanos armados controlarem mais de 50 mil quilômetros quadrados com 200 mil pessoas. Eu estou falando do Complexo do Alemão e da Penha. Porque 600 mil de fluxo ao redor. Não existe. Não existe atravessar droga do Oiapoque ao Chuí sem passar por um carimbador audaz.
chamado agente do Estado. Não existe Estado ausente, existe Estado que negocia sua presença. Não existe Estado paralelo, porque poder é vaso comunicante. Só tem poder se houver resistência, só tem poder se eu conseguir impor alguma coisa a alguém. Né? Então, veja que essas categorias, comunidade carente, Estado ausente, Estado paralelo, prestaram de serviço porque visavam ocultar as implicações, a gestão política, a construção política do crime. Correto? Dentro da LERJ, em qualquer lugar que vocês quiserem, isso também é novidade. É as deficiências do Estado, né, Jaqueline? Não é Estado paralelo. Não é deficiência, não, é suficiência, Pedro. Tem deficiência nenhuma. A deficiência é porque eu estou esperando uma democracia linda, um direito humano, uma cidadania plena. Aí eu vou falar de deficiência. Mas não é isso. Eu estou falando de projeto de poder. E que tem funcionado há mais de 40 anos. Quantos chefes de polícia presos? Quantos governadores presos? Correto? Vamos saber quem é a principal lavanderia do dinheiro do crime no Rio de Janeiro? Carreiras eleitorais e igrejas. Ou ninguém quer saber disso? Ou fingiram que não sabem? Correto? Ah, vocês acham mesmo? Faz essa guerra para vender a parte da propina, para o arrego, entendeu? Para negociar a subida do alvará. Quem eu sabe é quem dá CNPJ para a firma. É o Estado. Entendeu? Não adianta sair matando, cancelando o CPF, sabe? Ainda mais de uma mão de obra barata, vagabunda, precarizada, que não tem padrão tático de tiro, atira muito, atira mal. Tanto assim que duas coisas são básicas para você tirar o DOCA, que também não manda tanto assim, isso também. Aqui a gente adora fulanizar, entendeu? Parece que tudo é uma série Netflix. É o DOCA, é o Fernandinho Beramar, entendeu? É o Rabicó do Salgueiro. É o Marcola. Se fosse Marcola que mandasse. Ninguém parou para pensar que o Rio de Janeiro tem várias facções, porque aqui o desenho territorial do crime é o desenho do jogo do bicho, que foi organizado no Estado Novo. Faltaram essa aula de história. Ninguém percebeu que no Rio de Janeiro as tretas entre os grupos políticos clientelistas e fisiológicos se distribuíam, né, as delegacias do Rio de Janeiro obedeciam à distribuição territorial do jogo do bicho. É por isso que eu criei as áreas integradas. Tá? E o desenho dos batalhões no Rio de Janeiro acompanhava a ocupação militar da Guanabara. Tá bom? Para vocês, quer mais? E onde é que foi essa organização? Como é que ela se deu no Estado Novo? Não é? Tá? Para cá. É só pegar não precisa só pegar a Constituição para a gente ver, né, o desvario da Constituição de 88, a dimensão patética, autoritária brasileira no desenho da segurança pública e da defesa nacional. Não é? A pessoa ficou olhando hoje, esqueceu que tem uma história nisso. Né? Então, né, vamos ver que é de dentro que se organiza. Não existe você passar um elefante, órgãos humanos, entendeu? Riqueza da Amazônia, terras raras, droga e arma. Certo? Sem ter um carimbador audaz. Segundo o que eu saiba, entendeu? Não dá para pôr a cocaína na Bradesco Seguros. Né? Então, evidentemente, que para você produzir domínio armado, você precisa garantir controle logístico sobre o território. Controle esse que jamais é pleno, porque é domínio, não é soberania. A diferença entre soberania e domínio é que soberania eu tenho exército, eu tenho estabilidade no exercício do poder. Domínio não, eu tenho que negociar. Entendeu? Por isso que é tiro, porrada e bomba. São Paulo, uma unidade em torno dos interesses políticos de São Paulo, correto? Todo mundo briga, todo mundo treta no fisiologismo, nos grupos fisiológicos, mas produzem unidade, né, no governo de São Paulo e nos interesses de São Paulo diante do Brasil. Tá claro? Pois é, também tem uma facção, monopólio, né? Ninguém se perguntou, né, qual foi o rodízio de poder, né, que criou o PCC? Né? O que eu saiba, criminoso é commodity. Tá? Ou não? Não é? Da mesma maneira, o Rio de Janeiro, tretas e brigas entre famílias políticas territorializadas a partir da relação bicho-Estado, correto? Que o crime pediu por favor para entrar, o tráfico pediu por favor para entrar nos anos 80 e paga ágil até hoje, entendeu? Que tem muito patrão, não é assim não é tão simples assim não. E aí nós temos aqui várias famílias, vão brincar assim, vários grupos fisiológicos que brigam para dentro e brigam para fora, e essas disputas, que são disputas de território, né? Nós estamos falando do mundo capitalista, gente, tem máfia aqui não, porque aqui não é pacto de sangue. Parar com essa bobagem tradicional. Porque aqui a gente usa duas coisas. É para falar que máfia é para dizer que o sujeito é feio, que o crime está horroroso, que ele está grande. O sujeito fica vendo filme de Marlon Brando e de Al Pacino. Esqueceu de ler teoria do que é máfia, do que é organização criminosa.